Lloyd é o perdedor mais fraco de sua aldeia, mas depois de salvar a princesa de uma maldição e derrotar monstros gigantes, ele se torna o herói sem nunca perceber. Numa selva exuberante, onde um coelho com chifres pastava tranquilamente na grama, Lloyd se aproxima sorrateiramente por trás e então pula para pegá-lo, pensando que conseguiu, mas encontra suas mãos vazias. De repente, o coelho surge do nada e o chuta no rosto, arranhando-o por completo antes de fugir com um sorriso presunçoso. Lloyd se levanta e sacode a poeira de suas roupas, antes de chorar amargamente por seu fracasso. Então seu irmão o chama, com o coelho agora pendurado em suas mãos. Lloyd pula em seus braços, feliz, e Shoma começa a levá-lo para casa. No caminho, Shoma lhe diz que fará o possível para ajudá-lo a explorar o mundo exterior. Antes de lhe dar um livro de presente, ele pega o livro alegremente e sai correndo. Alguns anos depois, vemos um Lloyd mais velho entrando na casa de uma bruxa chamada Marie. Lloyd começa a falar, mas Marie o interrompe, dizendo que só concederá seus desejos por um preço muito alto. Ela pergunta o que ele quer e descobre que ele deseja ficar em sua casa, para poder fazer um exame militar numa academia próxima. Ela fica furiosa e manda que ele arranje um quarto de hotel em vez de incomodá-la com um pedido tão insignificante. Marie volta ao seu assento perguntando de qual aldeia do campo ele vem, e ele lhe diz que é de um lugar chamado Kunlun, o que a choca profundamente. Então, depois de contar que sua chefe de aldeia, Alka, o enviou para lá, Lloyd coloca uma bola de cristal em sua mesa. Marie pula em choque quando a bola brilha e revela a bruxa Alka, que a cumprimenta como sua aluna. Ela imediatamente se submete à sua mestra, que lhe ordena que cuide de Lloyd e parte sem dar mais explicações. Marie se levanta e calmamente sacode a poeira de suas roupas antes de arremessar a bola contra a parede, chamando Alka de uma avó insignificante por incomodá-la tanto. Então ela diz a Lloyd para usar um de seus quartos e ele a agradece antes de entrar. Marie pensa que Lloyd é, na verdade, um rapaz bastante legal, apesar de ser próximo da insignificante Alka. Nesse exato momento, Alka se materializa do nada, apenas para dizer a ela para manter suas mãos sujas longe dele. Então, ela pune Marie com uma maldição de infinitos pequenos inconvenientes porque ouviu Marie chamá-la por nomes. Depois que Alka parte, Marie bate na mesa em frustração, gritando com seu destino infeliz antes de desistir e ir dormir. Pela manhã, ela acorda com um cobertor sobre si e Lloyd lhe traz um delicioso café da manhã. Ela fica surpresa que ele consiga fazer panquecas tão saborosas e aceita seu agrado. Enquanto Lloyd se senta para comer com ela, Marie pergunta se ele está realmente estudando para se tornar um soldado, e Lloyd lhe diz que quer ser um soldado, assim como os poderosos heróis das histórias, porque sempre foi o mais fraco em sua aldeia. Marie pergunta se ele está preparado para os testes escritos e de combate, e Lloyd se sente envergonhado porque pensa que é muito fraco para lutar. Ele lhe diz que levou 6 dias para chegar à cidade dela, Azami, e ela pensa que é um tempo normal para trens. No entanto, Marie fica completamente chocada depois de saber que Lloyd, na verdade, correu a pé todo o caminho. Ela lhe diz que ele é um monstro, mas Lloyd revela que seu avô conseguia fazer isso em apenas 2 dias. Então, enquanto ele lhe conta que enfrentou apenas alguns gafanhotos gigantes e lagartos que cospem fogo, Marie percebe que ele é mais forte que um monstro. Ela se pergunta por que ele é tão inseguro, e então Lloyd lhe diz que também é fraco em magia, sendo capaz de invocar apenas chuva com seus poderes. Marie lhe diz que não é normal para ninguém saber sequer um pouco de magia, e ela bate a cabeça na parede de tanta frustração. Algum tempo depois, Lloyd segue para a capital do reino para o exame dos soldados. Ele ouve rumores de que alguns espiões estão tentando invadir as cidades com monstros, mas os ignora para se concentrar em fazer seu exame. Perto dali, um homem esbarra numa garota encapuzada, conhecida como a Princesa do Cinto. Ele grita com ela por prejudicar a reputação dos nobres com suas ações duvidosas. Ela foge para um beco, onde de repente um gafanhoto gigante aparece. A garota tenta atacá-lo com sua espada, mas ele ignora seu ataque e a arremessa contra a parede. Quando ele abre a boca para devorá-la, Lloyd salta de um telhado como um ator de Hollywood e acerta um chute direto no cérebro do inseto. Depois disso, ele arremessa o inseto inteiro para o espaço como se fosse um pedaço de papel e começa a limpar a chocada Princesa do Cinto. Ela se sente tímida e vira o rosto, mas ganha coragem para se virar e dizer a ele que seu nome é Selene. Mais tarde, em seu quarto, Selene se sente atraída por Lloyd, mas pensa que ele não vai gostar dela por causa de todos os cintos estranhos em seu rosto que a amaldiçoaram desde a infância. Ela se lembra das palavras de um padre de que a máscara sairia assim que ela visse o verdadeiro poder, mas nunca funcionou. Em sua frustração, ela decide acabar com seu sofrimento e simplesmente arrancar a máscara.
Não importam as consequências, para sua surpresa, a máscara sai limpa, revelando seu belo rosto. Selene então percebe que Lloyd é o homem dos seus sonhos, que lhe mostrou o poder para acabar com sua maldição. No dia do exame, o oficial Meltfin olha pela janela, procurando por alguns candidatos fortes para a academia deles. Ele diz à sua parceira Colin que a nação deles precisa de soldados fortes de qualquer origem, porque as nações vizinhas estão se tornando agressivas. Ele olha para a impiedosa mercenária Hill Flavin e o nobre cavaleiro Alan, ambos excelentes recrutas. No entanto, a própria Hill sente-se aterrorizada com Lloyd parado ao lado dela, pois consegue sentir seu poder profano. Lloyd lhe diz que seu braço de metal parece legal, mas ela pensa que ele vai fazê-la expirar por olhá-lo da maneira errada. No entanto, depois de vê-lo se apresentar educadamente, ela calmamente lhe diz seu nome antes de ser empurrada para o lado por Selene. Selene diz a Lloyd que ele é dono de seu corpo e alma, então agarra Rio para ter certeza de que ela não está roubando seu homem. Rio a observa derreter por Lloyd e pensa que o garoto bobo e o nobre idiota podem lhe render um bom dinheiro. Mais tarde, Rio pergunta a Meltfin se ele sabe quem é Lloyd, mas ele também está aterrorizado com ele, pois não sabe como ele é um monstro tão poderoso. Enquanto Lloyd começa seu teste, Meltfin sai para verificar os outros candidatos. No dia em que os resultados do exame são anunciados, Alka aparece na casa de Marie. Preocupada, Marie pensa que alguém tão poderoso quanto Lloyd, que veio da lendária aldeia de Kunlun, fora da última masmorra do mundo, estaria bem. Mas, na realidade, ele realmente falha no exame. Alguns dias depois, a primeira aula começa. Tanto Rio quanto Selene ficam confusas ao perceberem a ausência de Lloyd, mas elas percebem que o instrutor Meltfin está ainda mais perdido do que elas. Durante todo o período, nenhum deles consegue tirar da cabeça onde Lloyd está. Quando Colin lhes diz que receberão o que quiserem por encontrar a princesa desaparecida do reino, Maria, todos ficam animados ao terem uma ideia. Enquanto isso, Lloyd está andando por uma rua. Ele entra num restaurante para conseguir um emprego de meio período. O proprietário se sente ameaçado por ele e lança um ataque, mas fica chocado quando Lloyd o desvia sem esforço algum. Quando Lloyd explica que está apenas procurando trabalho, Chrome pensa que ele está apenas brincando. Depois que ele realmente começa a preparar uma refeição na cozinha, Chrome fica espantado que alguém tão forte quanto ele tenha falhado no exame militar. De volta à sala de aula, os três idiotas leem as provas de Lloyd e pensam que ele falhou porque sua caligrafia estranha é apenas um monte de rabiscos. Colin pega os papéis deles e percebe que ele, na verdade, desenhou runas mágicas antigas como suas respostas. Ela fica irritada com a incompetência de Meltfin, já que ele não reconheceu as runas, apesar de ter dito a ela para estudá-las. Então ela pergunta onde está Lloyd e descobre que Selene e Rio não têm a menor ideia. Pouco tempo depois, Lloyd apresenta a Chrome um belo prato de risoto, mas Chrome pensa que Lloyd está tentando distraí-lo com comida para atacá-lo. Chrome aceita o desafio e dá uma mordida. De volta na academia, todos aprenderam que as runas mágicas podem criar feitiços incríveis. Eles aprenderam que Lloyd pode até invocar chuva com sua magia e percebem o imenso potencial que ele possui. Colin se pergunta como ela encontrará um estudante talentoso como Lloyd novamente, mas Selene lhe diz que ela apenas encontrará a princesa e usará seu desejo para convidar Lloyd para a academia. De volta ao restaurante, Chrome é derrotado pela culinária incrível de Lloyd e finalmente o aceita como funcionário. Enquanto isso, de volta em casa, Alka e Marie quase têm um ataque cardíaco porque ele falhou no exame. Alka decide queimar o reino inútil até o chão e Marie mal consegue impedi-la. Então, Lloyd calmamente diz a Marie que quer ficar com ela até os próximos exames, pagando aluguel com seu novo emprego. E Alka permite. Depois que ele volta para seu quarto, Marie pede a Alka para ajudar seu reino com seus grandes poderes. Ela revela que o rei do reino de Azami de repente se tornou um belicista um dia. Ela pensa que outra pessoa o está controlando e que ele anunciará guerra contra o Império Judeu no Festival Nacional. Alka lembra de que seu povo de Kunlun não os ajudará a menos que enfrentem um Lorde Demônio ou uma calamidade que ameace o mundo. Marie diz a Alka que está tentando aprender magia para poder lidar com a guerra sozinha. Mas Alka a adverte para manter Lloyd fora de quaisquer assuntos desse tipo antes de retornar à sua aldeia. Mais tarde à noite, Marie joga uma misteriosa bola de cristal num poço. No dia seguinte, Rio e Meltfin estão comendo no restaurante de Chrome quando percebem que está muito mais limpo do que antes. Eles se perguntam como mudou, porque era apenas uma loja barata e de má qualidade para estudantes pobres. Meltfin diz a Rio que Chrome era, na verdade, um guarda real da princesa, mas ele largou o emprego depois que ela desapareceu. Nesse exato momento, Chrome se aproxima para servir a comida e eles quase se ofendem por ser tão deliciosa. Ele explica que é porque contratou um novo chefe, mas quando vêem Lloyd aparecer, ambos perdem completamente a cabeça.
Chrome diz a Lloyd para levar o lixo, Meltvin repreende Chrome por ter o estudante campeão deles. Chrome pergunta por que eles reprovaram um garoto tão talentoso. Enquanto isso, do lado de fora do restaurante, Lloyd vê Marie, que corre para um beco sombrio. Enquanto isso, na academia, Alan fica irritado com Celine porque ela espancou um cara que tentou flertar com ela. Ele afirma que ela está prejudicando sua reputação ao causar problemas, mas ela simplesmente o ignora. O ego de Alan fica ferido, então ele a desafia para uma batalha, que ela aceita. Ele avança contra ela com seu machado e salta a uma grande altura, então desce em sua direção. Selene é incapaz de reagir à velocidade incrível de Alan, mas de repente seu cinto se estende e arranca o machado de suas mãos. Ela começa a pensar que o cinto se tornou mágico depois que Lloyd a abençoou. Nesse exato momento, Lloyd aparece para observar a comoção e Selene começa a pensar que o destino está trazendo seu amor unilateral para protegê-la. Colin então se aproxima para apartar a briga. Selene lhes diz que Lloyd lutará contra Alan para proteger sua honra, mas ele recusa, dizendo que não pode machucar um civil inocente. Meltvin o repreende por ser fraco demais para bater num homem inocente antes de secretamente dizer a Colin que Lloyd é o estudante mágico que eles estão procurando. Ela concorda em deixá-lo lutar contra Alan, que pensa que está sendo enganado. No entanto, ele começa a pensar que estão tentando fazê-lo provar suas habilidades, então ele concorda com a luta. Alan acredita que o educado Lloyd é fraco demais para machucá-lo, então ele o deixa socar seu rosto como uma vantagem inicial, pensando que pode suportar. Todos que assistem à cena começam a suar em baldes ao perceberem que ele está morto. Lloyd concorda em socar Alan, mas assim que ele está prestes a fazer sua primeira morte, um tornado envolve Lloyd e o leva embora. Para sua surpresa, ele se encontra nos braços de sua professora, Marie. Ela o leva para um lugar seguro e o repreende por não ser cuidadoso com seus poderes. Lloyd pensa que ele era quem estava em perigo contra Alan, então ele a agradece por salvar sua vida. Ele lhe diz que fará qualquer coisa para retribuí-la, e Marie tem um sangramento nasal por pensamentos impuros. Ela o adverte para não fazer favores a pessoas más como ela, mas Lloyd pensa que ela é uma garota muito gentil. Antes que ela possa corar ainda mais, Chrome os interrompe e manda Lloyd de volta para o restaurante. Ele cumprimenta Marie como sua superior e lhe diz que tem tentado descobrir por que o rei deles mudou tão de repente. Marie lhe diz que eles precisam parar o belicista no dia da cúpula internacional e ela precisa da ajuda dele para isso. Mais tarde, numa biblioteca escolar, Colin vê Meltvin estudando todos os registros de seus alunos, e ele lhe diz que está fazendo isso pela paz de seu reino. Colin se pergunta por que ele é tão sério em treiná-los e descobre que houve uma fome em sua aldeia e os soldados do Império Dill os invadiram e levaram toda a sua comida. Meltvin se sente determinado a nunca mais deixar que isso aconteça. Enquanto isso, Rio está andando pela cidade com Selene, que está chorando que nunca mais conseguirá encontrar seu marido. Rio a lembra de que ela precisa se concentrar em encontrar a princesa se quiser que Lloyd entre na academia de qualquer maneira. Então Selene a leva para a casa de Marie para obter informações dela. Quando batem na porta, para o choque delas, Lloyd abre a porta, deixando Selene numa crise existencial e fazendo Rio perceber que seu amor é completamente unilateral. Logo, uma Marie bêbada chega em casa, mas fica sóbria ao ver o rosto e Yandere de Selene. Rio mostra uma foto a Marie e pergunta se ela viu a princesa em algum lugar, mas Marie começa a agir de forma muito suspeita, dizendo que não tem ideia. Rio começa a pensar que Marie se parece com a princesa desaparecida, mas então Selene lhe pergunta com uma voz desapontada se Marie é quem ela realmente pensa que é. A princesa bruxa começa a se sentir culpada por esconder sua identidade de seus cidadãos para viver egoisticamente uma vida pacífica. Então, justamente quando Selene lhe pergunta se ela é a esposa de Lloyd, Marie admite que ela é a princesa desaparecida. Marie consegue esconder sua identidade na confusão, então diz às garotas que lhes dará suas informações se elas puderem contar a ela sobre quaisquer atividades suspeitas em sua academia. Enquanto ela lhes diz que o reino delas está em grande perigo, Lloyd chega dizendo que sabe que ela é a heroína do reino. Marie se sente completamente atordoada com sua sugestão boba, mas quando Lloyd lhe pede para deixá-lo ajudar na guerra, ela nega completamente, dizendo que ele é fraco demais. Ela vê o quão desolado Lloyd está, mas se recusa a deixá-lo participar para protegê-lo da guerra. Então, Marie diz às garotas que precisa da ajuda delas para parar a guerra. Rio pergunta por que ela afastou Lloyd, mesmo ele sendo tão forte, e ela lhes conta sobre as regras da estranha aldeia de Kunlun. Assim que as garotas descobrem que Lloyd seria enviado para casa se ele se envolvesse sem motivo, elas se concentram na pessoa misteriosa que tenta encontrar Marie. Viva ou morta, Rio finalmente concorda em ajudá-la para que ela possa manter sua identidade oculta. Mais tarde, enquanto está sentada num telhado, Marie está pensando em usar um feitiço de desencantamento para curar seu pai. De repente, Alka aparece e a amaldiçoa por fazê-la teletransportar para um poço.
Depois, Rio encontra um cara durante sua busca que lhe diz que a pessoa que procura a princesa continua dizendo que está fazendo isso pela paz do reino. No dia do festival, Alka tenta animar Lloyd, mas alguns gafanhotos gigantes interrompem o encontro deles. Dentro do palácio, o rei está na varanda com Chrome e Melt atrás dele. Chrome pergunta a Meltfin se ele é quem está tentando controlar o rei para iniciar uma guerra. Ele calmamente confessa ser o culpado. Depois que ele confessa, Rio e Selin saem para confrontá-lo com Maria. De repente, o rei silencioso começa a rir e se vira com estranhas marcas brilhantes no rosto. Meltfin diz que ele é apenas seu fantoche, mas o rei o afasta com um golpe e revela que estava apenas fingindo estar sob seu controle. Enquanto o rei se aproxima dele, ele diz a Meltfin que estava por trás de todos os ataques a aldeias inocentes, para que pessoas como Meltfin ficassem com raiva e pressionassem por uma guerra contra seus vizinhos. Então, ele transforma Meltfin num monstro sob seu controle e sai da sala. Rio bloqueia seus ataques e diz a Marie para ir atrás de seu pai. Ela encontra o rei na sala do trono e inicia uma batalha de magia contra ele. Usando uma luz para distraí-lo, Marie se posiciona na frente do rei para usar um feitiço e liberar a maldição que o controlava. Mas, de repente, ele sorri para ela como um pai gentil, o que perturba seu ataque. O rei aproveita essa chance para derrubar Maria, dizendo que a aniquilará. Ela sente medo de perder a vida, mas então se lembra de todos os seus sonhos e missões e ganha coragem para continuar lutando. O rei zomba de sua confiança, anunciando que a esmagará completamente e governará o mundo como o Lorde Demônio Abaddon. De volta à praça do festival, Lloyd sente algo e diz a Alka que ajudará Marie, mesmo que tenha que ir contra suas ordens. Enquanto isso, Marie parece nada impressionada enquanto Abaddon ri maldosamente, pensando que venceu. Ela se lembra de Alka dizendo que só ajudaria se a ameaça fosse algo grande, como um Lorde Demônio, e fica brava com Abaddon por não ter contado a ela antes. O Lorde Demônio fica pasmo por ela não estar tremendo de medo, mas Marie treme de raiva enquanto grita que não teria passado por tantos problemas se Lloyd a tivesse ajudado desde o início. Ela começa a fugir do rei para encontrar Lloyd. Enquanto ele a persegue como se fosse um episódio de Looney Tunes, o próprio Lloyd encontra Alan tremendo num canto, então ele lhe diz que é normal sentir medo ao lutar contra monstros pela primeira vez. Ele casualmente afasta um gafanhoto gigante diante dos olhos atônitos de Alan, pensando que é apenas um pequeno inseto. Lloyd parte depois de lhe dizer que ele é mais forte do que pensa, o que dá a T'Challa a confiança para salvar uma dama de um monstro por conta própria. De volta ao castelo, Melfin destrói completamente Rio e Chrome. Selin se aproxima dele, pensando que se ela se machucar, Lloyd aparecerá para protegê-la. No entanto, seu lendário cinto simplesmente desvia todos os ataques dele, distraindo Melfin para que Rio possa correr para fora. Rio encontra Lloyd e o traz para dentro, mas ele ignora completamente Selin e vai verificar Chrome. Lloyd então percebe Melfin em seu estado de fúria e lhe pergunta por que ele está fazendo isso. Lloyd lhe diz que, em seus olhos, o trabalho de um soldado é proteger seu povo. Melfin é afetado por suas palavras, para o choque de todos. Então, Lloyd lhe pergunta a razão pela qual ele se tornou um soldado, e sua máscara lentamente começa a se soltar enquanto ele se lembra de que só queria proteger seu povo e trazer-lhes paz. Pouco antes de se libertar completamente do controle mental do Lorde Demônio, Lloyd o acusa de beber e colocar uma fantasia engraçada para assustar outras pessoas. A raiva de sua falsa acusação envia Melfin para outra fúria, e ele se transforma novamente no monstro e o ataca, apenas para ser arremessado como uma bola de ping-pong. Então, Marie entra e abraça Lloyd em alívio. O Lorde Demônio cansado também entra, mas Lloyd tenta avisar o velho que há monstros perigosos por perto. Marie lhe diz que o velho é um bêbado esquisito tentando assediá-la. Então ele deveria limpar toda a maquiagem estranha em seu rosto. Lloyd concorda e usa uma runa de desencantamento em seu lenço para limpar o rei. Abaddon reconhece o feitiço e tenta manter Lloyd longe dele. Mas Lloyd facilmente afasta seu ataque e remove o feitiço de controle mental dele. Diante das provocações de Marie, o Lorde Demônio confuso é varrido como um monte de sujeira, e o rei volta ao normal. Marie abraça Lloyd por salvar sua vida, enquanto Selin fica brava por ela estar tão perto e pergunta por que ela o deixou ajudar, mesmo tendo recusado antes. Logo, a cidade volta ao normal, e Lloyd encontra seu irmão Shoma na rua. Shoma diz a ele que está apenas entregando algumas mercadorias na cidade, mas quando Alka corre para cumprimentar Lloyd, ele desaparece sem deixar vestígios, para grande aborrecimento dela. De volta à academia, Colin pergunta a Chrome o que aconteceu com Meltfin, e ele a provoca por estar preocupada com sua paixão. Colin quebra suas castanhas e Chrome, agora mais humilde, conta a ela que Alka levou Meltfin para a Vila Kunlun, para uma jornada espiritual. Lá, ela o designou para trabalhar em alguns campos de trigo.
Meltfin descobriu que durante a fome que assolou sua aldeia, Alka havia distribuído trigo para seu povo faminto, e chorou comovido pela sua imensa bondade. Mais tarde, na casa de Marie, ela pega Alka tentando gravar vídeos privados de Lloyd e descobre que ela só quer que ele se torne um soldado para que possa realizar suas fantasias com um corpo bem musculoso. Então Alka pergunta a Marie se ela voltará para o castelo, mas Marie diz a ela que já se acostumou a viver na cidade agora. Logo, Lloyd sai vestido com suas roupas de soldado e Alka começa a babar por ele. Marie se pergunta por que ele foi aceito na academia. Lembrando que alguém o havia sugerido aos professores, Lloyd então sai para cumprimentar Selene e Rio, e Alka os espia por curiosidade. Mais uma vez, Selene fica chateada porque Lloyd está interagindo com outra garota e começa a brigar com Alka. Alka tenta pregar uma peça nela com um feitiço mágico, mas o cinto de Selene o desvia facilmente. Ela fica chocada, percebendo que é na verdade a pele de uma besta lendária chamada Vritra. Antes que ela possa explicar mais, Alan também aparece, agradecendo a Lloyd por toda a sua ajuda. Ele explica que seus superiores lhe ofereceram uma recompensa por seu bom trabalho durante o festival. Então ele pediu que aceitassem Lloyd na academia. Ele começa a falar sobre se tornar aluno de Lloyd e todos começam a discutir, e Marie grita com eles por arruinarem sua paz. Algum tempo depois, Lloyd está andando de carruagem com Chrome e Marie, sentindo-se feliz em limpar um pouco de lixo para eles. Quando chegam, ele começa a pegá-lo, mas acidentalmente puxa uma espada de uma rocha. Marie explica que é a espada sagrada, e quem a empunha ganha o poder de controlar o mundo. Ela fica aliviada que Lloyd conseguiu, já que alguém a estava usando como um golpe turístico para enganar as pessoas e tirar seu dinheiro. Finalmente, ela diz a Chrome para cuidar de guardar a espada. Algumas semanas depois, Colin anuncia a seus alunos cansados que ela começará as eliminatórias para uma próxima partida interescolar contra a Academia de Magia Rokuju. Ela consegue um manequim mágico para os alunos provarem sua força, e Ryu orgulhosamente supera Selene. No entanto, depois que Lloyd desintegra completamente a estátua de pedra resistente, ela decide que ele não terá permissão para competir por segurança. Depois eles fazem uma pausa no treinamento, e Selene pede a Colin para ensiná-la um pouco de magia de cura. Ryu a lembra que magia de cura é na verdade a magia mais difícil de aprender, então ela precisa ter cuidado. Então, Alan se aproxima, dizendo que aprender magia mais difícil os ajudaria a melhorar seus fundamentos. Lloyd também intervém e Colin concorda em ensiná-los a todos, mas eles se perguntam em quem praticar. Nesse momento, Selene tem a ideia de usar o corpo forte de Alan como um boneco de teste de colisão, e a escola inteira o destrói apenas para usar Alan como cobaia para seus experimentos de cura. Enquanto isso, Marie está desfrutando de um café quando é assustada por dois estranhos intrusos. A garota menor se apresenta como Mina e sua irmã como Philo. Marie as reconhece como algumas estudantes mercenárias da Academia Rokuju, e Mina lhe dá uma foto de Ryu perguntando onde ela está. Marie fica surpresa que elas estejam procurando por ela, mas de repente Philo sente uma aura perturbadora e ataca assim que Lloyd entra pela porta. Ele leva 2 chutes com força total dela sem um arranhão. Lloyd se sente confuso, mas percebe uma mosca zumbindo e pensa que ela estava tentando espantá-la. Marie diz às irmãs que elas têm sorte de Lloyd não ter temperamento. Nesse momento, Lloyd percebe a foto nas mãos de Mina. Antes que Marie possa impedi-lo, ele lhes diz onde Ryu está, mas Philo interrompe e pede para se tornar sua aluna, mesmo que isso signifique que ele a tomará como empregada. Então, ela de repente tira a camisa de Lloyd para lhe dar um banho. Mas Marie expulsa as 2 irmãs da casa antes que as coisas fiquem muito loucas. Ela percebe que a costela de Lloyd foi quebrada pelo chute de Phyllis, mas ele diz a ela que vai curar em algumas horas. Depois que ele vai para a cozinha cozinhar, Alka aparece do nada, com ciúmes de Marie ter se divertido com ele na cidade da espada sagrada. Quando Lloyd retorna, ele encontra Alka lá e Marie desaparecida, enquanto ela sai voando de suas roupas como uma borboleta. Mais tarde à noite, Marie volta à sua forma humana sem roupas, e o pobre Lloyd fica traumatizado com a cena. Ele se vira silenciosamente e sai sem um comentário, deixando-a chorar até dormir em sua vergonha. Algum tempo depois, Chrome decide conseguir um prêmio para o vencedor. Enquanto isso, Colin se sente motivada a vencer porque a diretora da Academia Rokuju é alguém que ela odeia. Nesse momento, a diretora chamada Rawl aparece e começa a provocar Ryu, a quem ela conhece desde a infância. Colin diz a Selene que Rawl era na verdade uma estudante implacável que pisava em todos os seus oponentes para chegar ao topo. Enquanto isso, Raul ameaça Ryu que se ela não retornar à sua academia, ela destruirá sua antiga casa. Após sua ameaça, Ryu começa a se sentir triste o tempo todo e Lloyd sente pena dela. Em casa, ele pergunta a Marie como animar alguém se estiver triste e ela pensa que ele quer ajudá-la a se sentir melhor após seu acidente nua. Marie diz a Lloyd com confiança que ele deveria levar Ryu para um encontro.
Lloyd pensa que é muito fraco para uma garota gostar dele, mas com o encorajamento de Marie, ele finalmente concorda em levar Ryu, para o completo desgosto dela. Então, no dia seguinte na escola, Lloyd leva Ryu para sair e pergunta por que ela tem estado deprimida o tempo todo. Ela diz a ele que é porque ela cresceu em um orfanato com Hall. Como Ryu não podia usar o braço esquerdo, ela não podia trabalhar para ganhar dinheiro para eles. Mas um dia, Hall lhe deu um braço protético de metal. Ryu ficou feliz com seu presente, mas fugiu depois de saber que Hall só queria aumentar seu poder para puxar a espada sagrada com seu braço. Ela explica que o braço está preso ao seu corpo e constantemente suga sua vida como uma maldição. Ryu revela que Hall também é a pessoa por trás de todos os mandados de prisão falsos para prendê-la e encurralá-la. Lloyd sente pena dela e promete ajudar Ryu de todas as maneiras que puder. Ela fica feliz com o apoio dele, mas Selene de repente aparece e estraga o momento. Ainda assim, ela também sente pena da amiga e decide colocar uma academia Rokuju em seu devido lugar na competição. Alguns dias depois, as duas escolas realizam uma partida de treino. Colin decide enviar Lloyd com outra pessoa, mas de repente, uma estudante sênior chamada Makona cai e afirma que substituirá o fraco novato Lloyd. Ela se prepara para lutar contra Philo e lança uma bola de fogo nela, mas a garota quieta simplesmente a inunda com um enorme rio de água. Lloyd tenta ajudar Makona a tratar suas lesões, mas ela o afasta com raiva, fazendo-o pensar que é inútil. Mais tarde, ela visita Maria em sua casa para tratar suas lesões. Makona se sente envergonhada enquanto observa a bruxa fofa, pensando que seus sonhos vão se tornar realidade. No entanto, Lloyd interrompe seu momento ao entrar, ele fica surpreso ao ver Makona lá. E quando Marie pergunta se eles se conhecem, Lloyd confirma que se encontraram durante uma partida de treino. Ele então leva Marie para a cozinha, deixando Makona para trás. Finalmente, é hora da competição, e Ryu promete a Raul que a fará pagar por seus crimes. Antes que as coisas esquentem demais entre as garotas, Chrome de repente anuncia que o prêmio por vencer a competição é na verdade a espada sagrada. Ryu fica brava com Chrome por usar sua amada espada sagrada como um troféu barato, e Raul fica tão irritada que decide se tornar uma estudante novamente, apenas para competir pela espada. Colin fica chateada que a diretora sênior está trapaceando, então ela inclui Lloyd em sua equipe também. Ryu então seriamente pergunta se ela pode ensiná-la magia de cura. De volta à casa de Marie, Alka fica com ciúmes porque não pode ir assistir Lloyd lutar, então ela amaldiçoa Marie com uma dor de estômago para que ela também não possa aproveitar. No estádio, o árbitro anuncia que os participantes só podem usar magia e serão desqualificados por ataques físicos. Primeiro, Phyllis se aproxima para lutar contra Selene, que confiantemente fica ali, pensando que seu cinto a defenderá. No entanto, enquanto Philo lança raios, o cinto não faz nada, e Selene corre como uma galinha para desviá-los. Então, Philo se cansa de sua corrida e lança um grande feitiço que cria um enorme raio do céu. Selene só consegue olhar enquanto o raio se aproxima dela, mas finalmente seu cinto acorda e bloqueia o ataque. Então, ela envolve Phyllis no cinto e se prepara para aniquilá-la, mas o árbitro para e desqualifica Selene por usar um ataque físico. Para a próxima partida, Lloyd enfrenta Mina. Ela usa uma bola de água para sufocá-lo, mas Lloyd apenas fica ali respirando pelos próximos 20 minutos. Percebendo que ele é muito burro para se afogar, ela estoura a bola, e então invoca uma forte parede de água que prende Lloyd. Lloyd percebe Mina lançando magia, então ele decide lançar sua própria magia de vento. O feitiço de vento de Lloyd destrói completamente a parede de água de Mina, e a envia caindo para fora do estádio. Após a vitória de Lloyd, é a partida de desempate com Raul contra Ryu. As duas garotas parecem igualmente equilibradas, mas eventualmente Raul ganha a vantagem. Ryu salta para de segurança, mas Raul acelera e agarra seu braço de metal. Ela o arranca, deixando-a cair impotente no chão. Hall se aproxima dela para se gabar de sua vitória, mas Ryu sorri e revela que estava planejando isso o tempo todo. Ela soca a mão em sua direção, e isso a envia voando para trás com um feitiço. Hall percebe uma grande ferida no braço de Ryu, que explica que prendeu uma pedra mágica dentro dele e a curou com um feitiço para escondê-la sob sua pele. Então Ryu cura seu braço com outro feitiço e segue em direção a Raul, entoando um grande feitiço de água para acabar com ela. Mas Raul desmaia de medo, e Ryu sorri para seu vento, sabendo que ela estava apenas fingindo lançar, já que não tinha energia para usar outro feitiço. Raul cai em um sonho, onde ela se lembra de subir nas fileiras para ganhar o poder e a fama que merecia. No topo, uma voz misteriosa disse a ela que precisava da espada sagrada para obter o melhor poder. Assim que ela se aproxima da espada, Ro acorda em um quarto com Philo e Mina.
Ela descobre que Lloyd atualmente tem a espada sagrada, e a pessoa que a puxou é na verdade Marie, a famosa bruxa. Raul envia Philo para pegar a espada dela, dizendo que a irmã burra precisa provar seu valor depois que Mina perdeu sua partida. Mais tarde, Philo chega à casa de Marie, onde a encontra ajoelhada e implorando pelo perdão de Alka. Marie sai para pegar um remédio para sua dor de estômago, e Philo entra na casa notando a bola de cristal. Depois, Lloyd retorna à casa, mas encontra Marie desaparecida. Ele pega um bilhete de Philo dizendo para ele dar a espada a ela se quiser Marie de volta. Nesse momento, Alan vem pegar um remédio de Marie, mas Lloyd o arrasta para ajudá-lo a salvá-la. De volta ao lugar de Rawle, Phyllis descobre que Lloyd está chegando e ela pula depois de deixar a bola mágica em suas mãos. Ela avança contra Lloyd animada para outra batalha. Lloyd fica surpreso com sua paixão, mas ela diz a ele que ele é o lutador perfeito para ter a última batalha de sua vida. Ele fica sério e decide lutar corretamente, mas diz a ela que ela deve devolver Marie se ele vencer. No entanto, Lloyd pensa que pode ser muito fraco para Philo, então ele a desafia para uma luta de queda de braço. A partida deles libera um vento poderoso que afasta Alan, e então o assistente de Rawle começa a assediá-lo para pegar a espada sagrada. Felizmente, Mina o nocauteia e explica que ela só quer arruinar os planos de Rawle porque ela desrespeitou sua irmã. De volta a Lloyd e Philo, ela quase o derrota. Mas então Lloyd pula no céu para evitar perder. Eles continuam duelando no ar, mas Phyllis mais uma vez derruba Lloyd com sua força. Ele finalmente usa um forte feitiço de vento que os joga contra uma parede, e no final, Lloyd mal vence a partida. Ele se sente feliz por ter derrotado um oponente tão forte por causa de Marie, mas de repente, Philo pega suas mãos e o pede em casamento. Ele pergunta a ela onde ela levou Marie, e ela aponta que nunca nem saiu de casa. Raul fica com raiva enquanto assiste a esta cena, mas de repente, a bola mágica brilha e invoca Alka. Ela fica com raiva por estar tentando arruinar seu tempo divertido com Lloyd e joga Raul na água. Apesar de todos se perguntarem se deveriam ajudar uma vilã como Rawle, Alan corre para salvá-la. No dia seguinte, Rawle está descansando em sua cama enquanto se lembra de seu orfanato. Ela se lembra de ter dito a Hill que as duas cresceriam e reconstruiriam sua casa desgrenhada, que era seu verdadeiro objetivo no início. Assim que ela acorda, encontra Hill descascando algumas maçãs para ela, ainda cuidando de sua irmã mais velha, apesar de tudo o que ela fez. Algum tempo depois, à noite, Mina e Philo encontram um garoto do hotel inconsciente. Mina confirma que um demônio estava por trás do ataque a este homem, e as garotas se preparam para levá-lo à enfermaria. No dia seguinte, na academia, Ryu tenta convidar Lloyd para sair nas férias de verão, mas Selin a assusta com uma cara sombria. Ela começa a chorar que sua família não a deixará passar tempo com sua paixão. Mas então Alan interrompe as duas garotas, gabando-se de que foi convidado por alguma família nobre para se casar com a filha deles. As garotas se sentem pouco impressionadas e arrastam Lloyd para longe. Depois que a aula termina, Lloyd volta para casa para ver Marie e Alka brigando sobre quem vai passar as férias com ele. Ele diz a ambas as garotas que não quer que elas venham com ele porque ele estará trabalhando durante o verão, deixando as ambas de coração partido. Assim que chega a hora das férias, vemos o dono do hotel esperando do lado de fora por Lloyd. Ele pula de medo depois de sentir uma aura aterrorizante, mas encontra Lloyd se apresentando como o novo estagiário. Depois, o proprietário se apresenta como Koba, um ex-guarda real. Enquanto leva Lloyd para sua área de trabalho, ele lhe fala sobre o estranho incidente de pessoas inconscientes aparecendo ao redor de seu hotel. Eles entram em um banho, onde ele chama sua preguiçosa funcionária Kikuyu para ensiná-lo. Kikuyu entrega um esfregão a Lloyd e diz a ele para limpar completamente o gigantesco edifício, mas ele retorna antes que ela possa terminar sua frase. Ela pensa que ele está apenas brincando, mas fica atordoada com o quarto brilhante. Koba também entra e aprecia o trabalho de Lloyd, e Kikuyu pergunta a ele quem é o novo estagiário. Koba diz a ela que é um segredo antes de levá-lo para outra tarefa. Lloyd veste o uniforme do hotel e aprende com Koba que ele estará cumprimentando um novo hóspede chamado 309. Ele avisa Lloyd que o nobre é difícil de lidar, então ele deve apenas fazer o que ele diz. Quando o 309 se aproxima, ele fica irritado com Koba e seu próprio assistente. Então ele observa as árvores do lado de fora do hotel e pergunta a Lloyd o que ele pensa sobre elas. Lloyd diz a ele que, embora as árvores pareçam bonitas, elas foram artificialmente plantadas e aparadas, o que arruína sua beleza natural. Sua resposta surpreende agradavelmente o nobre, e ele começa a dizer a Lloyd que sua família costumava ser silvicultores antes de se tornarem soldados. Ele pensa que transformar a floresta em um ponto turístico arruinará seu apelo e também dificultará a investigação. Então, 309 começa a contar a Lloyd sobre seu próprio filho, que ele pensa ser um idiota, e Koba fica feliz que o nobre esteja feliz em conversar com Lloyd. Mais tarde à noite, 309 está sozinho em seu quarto quando Kikyu secretamente vem conversar.
Ele diz a ela que Koba pode estar por trás de todos os desaparecimentos, já que ele vem de um histórico militar. Ele a lembra que se a floresta se tornar um ponto turístico, os demônios das árvores a transformariam em uma masmorra. Então ele também menciona que um lorde nobre que está vendendo a madeira de demônios das árvores propôs casamento ao seu filho. Kikuyu percebe que 309 quer usar seu filho para se aproximar dessa pessoa sombria, e ele acena antes de contar a ela sobre alguns rumores sobre uma muda de lorde demônio na área. Ela se sente surpresa e se pergunta se o misterioso Lloyd poderia estar por trás do incidente. Então ele lhe dá algumas drogas para expulsar o demônio que controla seu corpo. Ela mais tarde mistura as drogas no chá de Lloyd enquanto ele trabalha na cozinha. Kikao curiosamente pergunta a ele sobre os desaparecimentos, e ele diz a ela que pensa que Lloyd foi enganado para fazer suas coisas obscuras. Mas antes que ele possa beber, Koba a interrompe e leva Lloyd para uma tarefa. Koba bebe o chá ele mesmo e o cospe por causa de seu sabor estranho. Kikyo pula, pensando que ele descobriu sua estratégia, enquanto ele suspeita que ela está por trás de todos os incidentes. No dia seguinte, Ryu chega ao hotel para suas férias e pede uma boa massagem do serviço de quarto. Ela fica surpresa quando Lloyd entra para servi-la, e imediatamente o impede de tocar seu corpo. Ele se sente desapontado por não ser competente o suficiente para satisfazê-la. Mas antes que ela possa explicar sua timidez, eles ouvem um grito da floresta próxima. Lá fora, Celine está em uma carruagem com seu pai, que lhe diz que ele só queria passar um tempo de qualidade com ela em um local de férias. Eles param no hotel, onde Celine se veste com algumas roupas elegantes e é expulsa para comparecer à sua proposta de casamento. Seu pai lhe diz que seu potencial marido é na verdade um soldado de elite, e ela se sente chocada. Pensando que poderia ser Alan, ela diz ao pai que quer se casar com Lloyd, mas ele apenas pensa que ela deveria comparecer à proposta, para que possa praticar para propor mais tarde. Logo, eles se sentam em um quarto com 309, enquanto Celine considera bombardear o lugar para se salvar. Com garfos na mão, pronta para acabar com a existência de seu pretendente, Celine pula quando a porta começa a se abrir. Depois de perceber que é Lloyd, ela imediatamente se derrete em seus braços e o leva para fazer coisas maliciosas. Os dois homens confusos a ignoram e vão para suas negociações, enquanto Celine descobre que Lloyd substituiu Alan porque ele desmaiou em um banho quente. Lloyd diz a ela que está tentando resolver o mistério da pessoa inconsciente, então ela sugere que ambos saiam fingindo ir a um encontro, enquanto Ryu fica para trás para trabalhar em seu lugar. Ryu fica irritada com essa armação óbvia, mas Lloyd realmente concorda, pensando que é uma boa ideia. Assim que saem, Celine imediatamente se agarra a Lloyd e o assedia para receber elogios. Felizmente, Ryu salva bem a tempo antes que ela possa fazer coisas mais astutas. Enquanto isso, Koba fica ainda mais desconfiado de 309 porque ele está usando um substituto para a proposta de casamento de seu filho. De volta ao grupo de Lloyd, eles estão tentando planejar como investigar quando encontram Shoma em um carrinho de entrega. Ele explica que está entregando uma enorme encomenda de bombas para o hotel, e Ryu imediatamente percebe que é a ideia de Selene. Ela se sente incomodada com Shoma, olhando intensamente para Selene antes que Lloyd os apresente a Shoma. Shoma pede a Ryu para cuidar das bombas, já que ele precisa ir para outro lugar. Selene joga todas elas em Ryu para ela lidar e foge para ter seu encontro com Lloyd. Enquanto andava de barco, ela agradece a Lloyd por lhe dar liberdade. Ela explica sua maldição do cinto a ele antes de ficar com raiva, porque seu pai está tentando vendê-la logo depois que ela conseguiu sua liberdade. No entanto, Lloyd pensa que não é bom o suficiente para ajudá-la, já que está sempre dependendo de seus amigos. Ao mesmo tempo, Kikyo está espionando os dois a alguma distância. Assim que Selene deixa Lloyd para fazer algo, ela rapidamente tenta pegá-lo, mas ele facilmente percebe sua furtividade. Kikao lhe diz que está tentando dar-lhe uma massagem bem gostosa com creme, como recompensa pelo seu bom trabalho, e Lloyd fica super animado. Ela começa a esfregar para extrair o demônio que está dentro dele, mas fica confusa quando percebe que não funciona. Então, Kikuyu se pergunta se deve esfregar nas joias de Luigi, mas no instante em que sua mão se aproxima das calças dele, a aura implacável de Selene a assusta. Ela ataca Kikuyu com o cinto, mas Kikuyu desaparece rapidamente, reaparecendo para agarrá-la e derrubá-la com um suplex. Selene absorve o ataque facilmente com seu cinto, mas se distrai com o Lloyd todo oleado. Kikuyu aproveita a chance para fugir e Selene decide levar seu homem sem camisa para um bom banho. Lá ela encontra Ryu, que está tentando proteger a inocência de Lloyd, e Alka e Marie, que estão tentando relaxar seus corpos. Então, Philo e Mina também aparecem para relaxar e explicam que foram contratadas pelo governo para investigar os estranhos incidentes. Mina também lhes diz que há um cultivo ilegal de treantes acontecendo, e Elka lhes informa que, se não pararem os incidentes de coma, os demônios árvore crescerão demais e cercarão todo o lugar. Ryu aponta que Alan entrou em coma mesmo estando dentro do hotel,
e Alka observa que pode haver uma muda de Trant infectando um humano lá dentro. Lloyd se levanta preocupado, dizendo que precisam agir, mas percebe que acabou de exibir seu pepino gigante para todas as moças no banho. De repente, Philo agarra Alka e a joga nas árvores. Selim pensa que é um bom castigo por olhar para as joias de Lloyd, mas Philo explica que a jogou em um espião que os observava. Na floresta, Kikau luta para se levantar do golpe, e a secretária de 309 se aproxima dela. Enquanto seu corpo muda, ela percebe que ele é o infectado pelo Treant. A secretária reclama que 309 sempre o tratou mal, então ele começou a cultivar demônios para se vingar. Kikuyu pensa que desperdiçou todo o seu tempo espionando as pessoas erradas, mas o demônio aprende, declarando que usará o poder do Senhor Demônio da Árvore para dominar o mundo. Ele é interrompido quando Lloyd aparece procurando por Alka. Lloyd pensa que ele está apenas usando uma fantasia de cosplay por diversão, o que deixa o demônio furioso. Ele invoca todos os seus lacaios árvore e revela sua verdadeira forma. Enquanto Lloyd pensa que ele está apenas montando um circo, ele diz à perplexa Kikuyu que vai lidar com as ervas daninhas burras que os atacam. Enquanto isso, na mansão, 309 confronta Koba e o pai de Selim pelo cultivo ilegal de Treants. De volta à floresta, Lloyd termina de desmatar todos os lacaios do Senhor Demônio, e Kikuyu percebe que a árvore gigante está indo para o hotel para um ataque. Lá dentro, 309 fica surpreso ao saber que o pai de Selene estava apenas fazendo negócios legalmente com uma família nobre, e chama seu secretário desaparecido para explicar. Ele aparece no corpo do Senhor Demônio, enfurecido porque seu mestre nem se lembrava de que seu nome é Minoki. Ele ataca Koba e seu mestre com suas raízes, mas Selene e as garotas chegam para protegê-los. Mina lança uma explosão de fogo na árvore, mas ela absorve seu ataque facilmente. Então Philo o chuta para fora do hotel, mas ele também sobrevive facilmente ao ataque dela. Ryo tem uma ideia para derrotá-lo, já que a magia não está funcionando, e ela corre para encontrar algo. Enquanto isso, o demônio começa a destruir o hotel e quebra uma parede com sua raiz. A pedra quebrada cai sobre Selene, mas seu pai corre para salvá-la. Em outro lugar, Ryo encontra Alan dormindo dentro do carrinho de bombas. Ela lhe dá as garrafas inflamáveis, ordenando que ele apenas as jogue na árvore gigante. O Treant Demônio pega Philo e Mina com suas raízes, mas Alan o atinge com uma garrafa antes que possa machucá-las. Ambos lançam uma saraivada de garrafas de fogo na árvore, o que dá às duas irmãs a chance de cercá-la com um feitiço de água. Ryo então lança um vento de gelo que congela completamente o monstro. Eles pensam que venceram, mas o núcleo da árvore fica vermelho enquanto lança um ataque subterrâneo. Perto dali, Selene está lutando para libertar seu pai preso quando, de repente, outra parede quebrada cai sobre eles. Felizmente, Lloyd chega bem a tempo de salvá-los. Marie lhe diz que a árvore grande é na verdade um monstro perigoso, então ele vai derrotá-la. Lloyd desvia sem esforço de todos os seus ataques e soca o gelo para alcançar seu núcleo, que ele esmaga dentro de seu punho. Ao mesmo tempo, Shoma os observa à distância. Ele nota Alka presa em um círculo mágico no chão e diz que a deixará lá, já que ela é imortal de qualquer maneira. Ela fica surpresa que ele saiba disso e pergunta se ele está trabalhando com um certo homem. Shoma confirma antes de partir, dizendo que está livre para fazer o que quiser, já que a espada sagrada agora está livre. No dia seguinte, Alka conserta o hotel com sua magia, e 309 pede desculpas a Koba por suspeitar dele. Ele entrega Kikuyu a ele como um pedido de desculpas, e o pai de Selene lhe diz que se arrepende de tentar forçá-la a um casamento. Ele sorri e diz a Lloyd para cuidar bem dela, e ela imediatamente se agarra a ele com alegria. Algum tempo depois, Shoma leva Makona a um velho em uma igreja. Ele diz ao padre que alguém roubou o amante dela, e ela acrescenta que quer destruir completamente essa pessoa. O velho ordena a Shoma que lhe dê um remédio que aumenta seu poder com a energia do Senhor Demônio Abaddon. Ela desesperadamente toma o remédio e o come, o que transforma seu corpo em um monstro pronta para se vingar de Lloyd. De volta à casa de Marie, ela descaradamente tenta fazer Lloyd alimentá-la, mas Selene e as garotas rapidamente a impedem. Lloyd explica que vai visitar uma masmorra com elas para caçar uma cobra para o rei. No topo da casa, Alka olha para fora, pensando solenemente. Mais tarde, todos se reúnem no palácio do rei para esperá-lo. Nesse momento, o rei aparece e de repente começa a cantar para recebê-los. Chrome fica bravo com a brincadeira dele, mas o rei lhe diz que estava apenas tentando reduzir o nervosismo deles. Colin então explica que o grupo encontrará a cobra no nível mais profundo da masmorra, e o exército protegerá apenas as áreas ao redor do topo. Enquanto isso, Shoma e o padre Su estão sentados à sombra. Su diz a Shoma que encontrou alguém que estava procurando e o caçará antes que qualquer outra pessoa o pegue. Eles deixam o local e Alka chega tarde demais para confrontá-los.
Ela vai encontrar Marie e pergunta se ela conhece alguma masmorra por perto. Quando ela acena com a cabeça, Alka a agarra e voa para o céu para procurar por Sue. Em seguida, vemos a entrada da masmorra, onde o grupo de Lloyd está reunido. Eles entram e Phyllis pergunta aleatoriamente a Hill se ela gosta de Lloyd. Enquanto a interroga com Selene, elas são assustadas por um barulho alto. Em outra parte da masmorra, Marie luta para se levantar depois de cair do céu, e Alka começa a explodir as paredes para ir direto para a área mais profunda. Enquanto caminha pela masmorra, Marie tropeça em uma raiz de árvore e a encontra crescendo de uma árvore enorme com Mikona dentro. Ela pergunta por que ela está lá, e Mikona lhe diz que está esperando para se vingar da pessoa que roubou seu amante. Quando ela lhe diz que é Lloyd, Marie começa a pensar que ele roubou um namorado grande e musculoso. Marie pergunta quem é o amante e Makona se recusa a falar. Ela a pega com suas raízes, alegando que precisa dela como isca para Lloyd. No entanto, é apenas uma desculpa para ela se aproximar de sua paixão, e ela começa a tentar abraçar a bruxa em defesa. Lloyd logo chega ao local, e Makona fica brava por ele ter interrompido sua diversão. Ela lhe diz que, se ele não lutar com ela, ela cometerá ações traiçoeiras com Marie. Makona voa em Lloyd em sua forma de inseto, mas ele facilmente a repele. Então, ela usa suas raízes de árvore para pegá-lo, e Lloyd as joga de volta nela. Makona fica séria e acelera, chutando Lloyd contra uma parede antes de começar a arremessá-lo pela masmorra. Lloyd agarra a mão dela e a joga de volta. Makona fica chocada com a força dele, mas ele lhe diz que é normal na Vila Kunlun. Ela fica irritada com esse nome e lança outro ataque com força total. Enquanto Rio e as garotas se dirigem para a luta, Lloyd se distrai com elas, Makona ataca e o fere no estômago. Ela o zomba por ser fraco e depender de seus amigos, mas ele lhe diz firmemente que só tem a coragem de se esforçar tanto porque seus amigos o apoiam. Lloyd se levanta novamente, pronto para derrotá-la e provar sua força aos seus amigos, e Makona avança contra ele para um ataque final. Enquanto ambos colidem, as paredes da masmorra começam a desabar com o choque, e as garotas levam Marie para escapar. No entanto, todas caem em um buraco por onde Mikona luta contra Lloyd. Ela o encurrala e usa uma raiz gigante para derrubá-lo, mas ele simplesmente agarra a pesada raiz e começa a girá-la como um taco de beisebol, antes de jogá-la para o céu. As garotas se aproximam para parabenizar Lloyd, mas, nesse momento, a cobra gigante da masmorra acorda e cumprimenta Lloyd. Lloyd não reconhece a criatura, mas a cobra explica que se conheceram quando ele era apenas um bebê. A cobra se apresenta como Hitra, dizendo que seu trabalho é proteger Canlon e manter os poderes de Alka. Lloyd pergunta por que ele está na masmorra. Ele começa a chorar que Alka tentou cortar sua pele para fazer algumas roupas, então se acalma para proteger sua dignidade. Marie então se pergunta como Makona conseguiu o demônio. Nesse momento, Sue entra na sala, dizendo que lhe deu os poderes. Ele pergunta a Lloyd o que ele pensa sobre ele, então Lloyd responde que ele parece um homem mau. Sue pensa que Lloyd é o herói que ele está procurando e pergunta se ele quer o trabalho. Ele acena com a cabeça, mas então Alka também aparece para derrubar Sue. Sue lhe diz que ela precisa cumprimentar outra pessoa, e ela fica surpresa ao ver Vritra lá. A cobra gigante fica brava porque Alka não está se desculpando pelo que fez, mas, de repente, Sue pula em suas costas dizendo que ele era seu alvo o tempo todo. Ele puxa o núcleo de Vritra e o estilhaça, derrotando a cobra gigante. Alka fica brava e avança contra Sue, que se sente confiante de que ela não pode tocá-lo sem seus poderes. No entanto, Alka o arremessa contra a parede da masmorra, e eles descobrem que Vritra escapou para o cinto de pele de cobra de Selene. Alka finalmente se lembra de cortar sua pele para fazer um avental, mas diz que vendeu a pele como um item amaldiçoado depois de danificá-la. Sue se recupera do choque e escapa, dizendo que vai deslacrar com Lum e expor a última masmorra. Em outro lugar, Alan desce a masmorra trêmula, tentando encontrar o grupo de Lloyd. Ele fica assustado com as auras aterrorizantes lá dentro e para em seus passos, e os soldados que o seguem pensam que ele está fazendo todo o lugar tremer com seu poder. Enquanto isso, lá embaixo, Alka rapidamente pega sua bola mágica para teletransportar todos para fora. No dia seguinte, o rei agradece a Alan por sua bravura em derrotar a perigosa cobra vermelha. Alan se recusa a levar crédito por qualquer coisa, e todos pensam que ele está apenas sendo humilde. Então o rei o recompensa com o título de Matador de Dragões. Enquanto isso, Lloyd está segurando o livro que ganhou de Shoma em sua infância, pensando que o herói do livro tem o mesmo nome que Sue. Ele desce para jantar, onde Alka anuncia que está levando todos para a Vila Kunlun. No dia seguinte, o rei se prepara para realizar uma partida de exibição entre Azami e o Império Jiu. Ele decide enviar seu melhor lutador, decidindo que será o falso durão, Ellen. Mais tarde, o grupo caminha para Kunlun, porque Alka ficou sem magia. Ryo pergunta a Kron e Colin por que eles estão vindo com eles em vez de cuidar da academia.
E ela descobre que eles deixaram Alan para trás com Mina para cuidar disso. Logo, eles entram em uma caverna, onde encontram uma anã chamada Yugi. Ela fica brava com Vitra por vagar lá fora e ser destruído. Mas ele culpa Alka por tê-lo prendido. Alka diz que é tudo culpa de Yugi por pedir a ela para fazer um cachecol como presente para Lloyd. Então ela tenta encobrir sua culpa e leva todos para dentro do portal. Eles saem para a pacífica vila de Kunlun e a acham mais tranquila do que o esperado. Marie os avisa para ficarem em guarda, e logo todos começam a tremer de medo de todas as auras perigosas ao redor deles. Eles observam os aldeões realizando tarefas rotineiras como se fossem o Homem-Aranha, pulando andares inteiros e indo para o trabalho sendo lançados de um canhão. Então, eles observam um monstro piranha gigante se aproximando, casualmente pego em uma cesta de peixes pelo avô de Lloyd. Ponto final. Philo cumprimenta o velho e pede para se tornar sua aluna para aprender seu estilo de luta. Lloyd lhe diz que seu estilo é, na verdade, apenas uma técnica de yoga para saúde e boa forma, o que destrói todos os seus sonhos. Depois, Alka os leva para sua casa, e Colin sai com Chrome para encontrar Meltfin. Ela o encontra trabalhando nos campos apenas com uma tanga e se distrai com seu corpo exposto. Meltfin pensa que ela está inquieta porque precisa usar o banheiro. Então ele lhe diz que ela pode fazer isso em qualquer lugar no campo para fertilizá-lo. Depois de receber uma merecida surra de Colin, ele fica sério e lhes diz que não tem coragem de retornar a Azami depois de trair o rei deles. Ele também diz que gosta de viver na Vila Pacífica e cuidar de suas colheitas, então Colin aceita silenciosamente sua decisão. De volta a casa, Selene viu Lloyd cercado por um grupo de pessoas e presumiu que eram sua família. Então ela distribuiu formulários de casamento para ela e Lloyd, mas seus esforços foram subitamente interrompidos por um dragão enorme. Ryu correu para fora para enfrentar a besta, mas estava impotente e fugiu para salvar sua vida. Enquanto isso, algumas crianças transformaram os formulários em aviões de papel e, incrivelmente, os aviões assustaram o dragão e até cortaram um de seus chifres. Depois, todos se sentam e desfrutam de um banquete especial de boas-vindas com todo tipo de carne de monstro mágica. Depois de comer, Ryu corre para ajudar os mais velhos com a louça. Assim que o trabalho é feito, todos se despedem dos aldeões, mas eles perguntam a Lloyd se ele já tem uma namorada. Ele fica tímido e começa a dar desculpas. Mas os aldeões recomendam casar com Ryu ou Philo, já que ambas são muito talentosas. Selene fica com ciúmes delas e pede a Vitra para ajudá-la a marcar pontos. Ele sugere usar seu cinto para se transformar, e Yugi sugere que ele se torne um sapo gigante, ferindo o orgulho de Vitra. Mais tarde à noite, Yugi se senta com Alka para conversar, discutindo os planos malignos de Sue. Yugi pergunta se ela está pronta para o próximo passo do plano deles, mas Alka recusa, dizendo que precisa de tempo. Yuga aponta que a humanidade está prestes a aprender magia por si mesma, mas Alka quer esperar até ter certeza antes de agir. Então, Yugi lhe diz que Vitra estava prestes a recuperar sua memória perdida e pode entrar em fúria se ele se lembrar. De volta a casa, as garotas estão discutindo porque os aldeões presentearam Ryu com algumas roupas premium. Ela fica animada e decide vendê-las pelos materiais preciosos. Ryu tira as roupas na frente delas. Nesse momento, Lloyd chega para lhes dar algumas bebidas, mas Philo o chuta para uma montanha antes que ele possa ver demais. Enquanto isso, Meltfin pede desculpas a Marie por todos os seus crimes. Ela o perdoa antes de perguntar quem o enganou para usar o rei. Ele revela que um homem estranho perguntou como ele era antes de lhe entregar um ovo de Senhor Demônio que o colocou sob controle mental. Marie e Colin ficam chocados, sabendo que há apenas uma pessoa que se apresenta com aquela frase estranha. Na manhã seguinte, todos saem para conseguir um novo corpo para Vritra. O grupo observa maravilhado enquanto chegam ao destino mítico chamado Última Masmorra. Yugi explica que esta masmorra especial não tem monstros ou saques dentro, mas é na verdade uma prisão usada para selar senhores demônios. Lloyd também descobre que é tarefa dos aldeões de Kunlun derrotar quaisquer senhores demônios que escapem, e Yugi também revela que Vritra é o guardião de Kunlun e Alka. Ela diz que, se Alka sofrer algum dano, ela pode simplesmente transferi-lo para a cobra para se proteger. Marie a interrompe, dizendo que eles devem tê-los trazido para a masmorra porque Alka agiu como uma idiota e danificou o poder de Vritra tentando esfolá-lo para um avental. Então, o selo da masmorra deve ter enfraquecido. Alka se sente culpada e tenta culpar Yugi, que aponta que, se eles conseguirem a chave da masmorra em seu estado enfraquecido, eles podem facilmente liberar todos os senhores demônios lá dentro. Ryu se pergunta o que é a chave e descobre que é, na verdade, a estúpida espada sagrada que eles deixaram na academia. Yugi sorri quando descobre que eles a têm, antes de mudar de assunto e dizer que transferirá Vritra para um novo corpo, já que sua magia está ficando instável.
Ela traz um conjunto de cozinha, cobre o cinto e o enrola em um pouco de carne. Ryo aponta que ela está apenas cozinhando a cobra lentamente, mas Yugi diz que ela está realmente falando sério. E logo, fumaça sai da comida e o sela em um pacote. Alka observa que ela pode realmente sofrer danos agora, o que significa que o plano de Yugi funcionou. Todas as garotas aproveitam esta chance para zombar da Alka, impotente por todas as suas brincadeiras, mas Marie ainda sente muito medo dela para dizer qualquer coisa. Depois todos começam a voltar para casa em Azami, mas Yugi puxa Alka para o lado para uma conversa e a joga em um poço profundo. Alka pensa que é apenas uma brincadeira, mas Yugi lhe diz que ela liberará todos os senhores demônios porque seus poderes estão selados. Alka se pergunta por que Yugi está fazendo isso, e ela lhe diz que vai reconstruir o mundo com seu próprio herói. Alka percebe que ela está falando sobre Su e Shoma, antes que Yugi cubra o buraco com uma rocha. A alguma distância, Marie se vira para cumprimentá-la, mas Yugi os apressa todos através do portal. Ryo se pergunta por que Lloyd não está vindo com eles e fica em silêncio antes de partir. Lloyd corre até Yugi depois de um tempo, que lhe diz que todos foram embora. Yugi diz a Lloyd para ir procurar Alka, já que ela está doente, antes de passar pelo portal ela mesma. Assim que o grupo está de volta ao seu mundo, Colin fica triste pensando em Melfin, mas fica surpresa quando ele sai com ela. Melfin lhe diz que ele só queria entregar alguns presentes e retornará assim que terminar. No entanto, Yugi lhe diz que desativou o portal para poder passar pelo menos um dia sem Alka a incomodando. Mais tarde, Ryo está andando pelo mercado depois de vender suas roupas premium quando Yugi lhe pergunta se ela quer vender seu braço de Mithril. Ela pensa sobre isso, mas recusa. Um pouco depois, Ryo encontra Mina andando pela rua. Mina a leva para encontrar Hou, que está escrevendo um livro no hospital sobre como ser um mestre manipulador. Ryo pergunta se ela se lembra quem lhe disse para puxar a espada sagrada. Hou lhe diz que foi na verdade Su, que tinha alguém com ele. Ryo descobre que a pessoa com Su estava fazendo alguns ruídos de mastigação como Yugi faz com seu doce, e ela espera que a anã sorrateira não esteja planejando algo malicioso. Alguns dias depois, é hora da partida de exibição, e o grupo se reúne em um estádio para se preparar para seus convidados. O rei chega com o rei convidado e Ryo o reconhece como Sui, junto com Shoma. Ela vai encontrar o rei de Azami e pede para adiar a partida pensando que eles podem estar em perigo. Depois de saber que Ryo é amiga de Marie, o rei concorda feliz e a leva para dentro. De volta à vila com Lun, Alka está se sentindo sem esperança, mas Lloyd de alguma forma a encontra. Ela se pergunta como ele conseguiu rastrear o buraco. Então Lloyd revela que ele costumava ficar preso no mesmo buraco em sua infância também. Ele também aponta que estava coberto com uma rocha de aparência muito suspeita, o que o ajudou a localizá-lo facilmente. Lloyd então diz que quer ajudar ela e todos os outros, e ela se sente esperançosa de que eles possam proteger o mundo com o apoio dele. Enquanto isso, Su pergunta a Yugi como as coisas estão indo e se prepara para lançar seu plano mestre no dia da exibição. De volta a Lloyd, ele pergunta como podem retornar a Izami sem um portal, mas ela revela que tem um plano. Ela o leva até a vila e o coloca dentro de um canhão. Todos os aldeões usam sua magia para lançar Lloyd na direção de Azami, e ele utiliza um feitiço de vento para acelerar ainda mais rumo ao seu destino. De volta em Azami, a partida de exibição começa, e Alan enfrenta a demônio Makona. Ela o joga facilmente de um lado para o outro diante da plateia chocada, e Su informa ao rei que deseja que eles formem uma aliança. Ele acredita que, com seu poder de transformar humanos em armas monstruosas e os vastos recursos do reino de Azami, eles podem facilmente dominar o mundo. Mina e Chrome tentam fazer o rei cair em si, mas Shoma os impede imediatamente. O rei recorda quando foi controlado por Abaddon e causou uma crise nacional, afirmando que não aceitará a oferta deles e não causará ainda mais problemas para todos. Su anota sua resposta e faz um sinal para Yugi, que se prepara para cumprir seu dever. No entanto, todas as garotas aparecem para detê-la, dizendo que não a deixarão pegar a espada sagrada e deslacrar a última masmorra. Ela as ridiculariza, afirmando que pessoas comuns não podem fazer nada contra ela, mas Selin se adianta dizendo que elas não são mais as mesmas garotas fracas que Lloyd costumava carregar por aí. Marie e as outras também se mostram determinadas a enfrentá-la, mas Yugi lança várias cápsulas que liberam enormes gafanhotos sobre a plateia. Su ameaça o rei para que aceite sua oferta se quiser proteger seu povo, e Yugi acredita que os encurralou. No entanto, Marie lhe dá um sorriso presunçoso enquanto toda a plateia irrompe com armas para revidar contra os monstros. Enquanto isso, Melfin aparece por trás de Shoma e o manda ir embora. Ele saca suas ferramentas agrícolas e seu tapa-sexo, preparando-se para lhe dar uma lição. Shoma fica impressionado por ele empunhar casualmente armas lendárias como ferramentas de fazenda, mas desvia dos perigosos ataques de Melfin.
Meltvin lhe diz que a agricultura e a vida no campo não são entediantes como ele pensa, mas Shoma corrige seu equívoco e revela que está entediado com o mundo inteiro. Então escreveu um livro incrível sobre o mundo exterior para inspirar Lloyd. Ele diz que o mundo precisa de crises para que Lloyd possa se divertir e crescer, e de repente aparece na frente de Meltvin antes de esmagá-lo com um ataque poderoso. Perto dali, as garotas lutam para combater todos os insetos e Mekona as ataca subitamente. Ela vai direto para Marie, mas diante dos olhos chocados delas, ela simplesmente continua a tocá-la por alguma razão. Philo chuta a criatura contra uma parede, enquanto Sue ordena ao rei que lhe entregue a espada sagrada. De repente, Alan corre por trás dele e corta seu braço, mas Sue o regenera facilmente. Ele explica que é, na verdade, um ser feito de incontáveis runas mágicas. Sue lhes diz que ele foi criado por Alka para salvar o mundo de alguns demônios, mas depois de derrotá-los, ele nunca desapareceu. Ele começou a odiar sua vida sem sentido após sua missão ser concluída. Então decidiu desaparecer, tornando-se um vilão, planejando que Lloyd surgisse como o novo herói que um dia o derrotaria. Nesse exato momento, uma explosão ecoa na arena e pega todos de surpresa. Assim que a poeira baixa, eles veem Lloyd no centro do estádio. Lloyd não percebe a atmosfera tensa e, em vez disso, pensa que estão apenas tendo uma partida de exibição. Ele então começa a repreender Yugi, pois pensa que ela falhou em reviver Hitra e foge envergonhado, chegando a fechar o portal para Alka. Yugi fica absolutamente chocada por ele ser tolo o suficiente para não suspeitar dela, mas ninguém consegue convencer o nobre Lloyd de que ela é uma pessoa má. Então, Lloyd se lembra de que precisa pegar o ovo que ela está usando para selar Hitra. Assim, ele arremessa uma pedra e a derruba de seu inseto voador. Yugi puxa o pino de seu pirulito e o joga para invocar um enorme golem de rocha na arena. O golem absorve Mekona em seu corpo e soca Lloyd. Lloyd para seu ataque e o vira na arena antes de quebrar seu braço. No entanto, o golem regenera o braço facilmente. Enquanto Selen persegue Yugi silenciosamente, Lloyd continua a espancar o golem, mas ele cura todo o seu dano e se levanta antes de usar um poderoso feixe de energia que perfura todo o estádio. Lloyd então pula e tenta atacar o núcleo do golem, mas é distraído por Mekona. O golem aproveita a oportunidade para arremessá-lo contra uma parede. As garotas percebem que o golem está usando Mekona como seu núcleo de cura, mas se perguntam como tirá-la de lá sem machucá-la. De repente, um inseto se aproxima sorrateiramente delas. Enquanto o golem esmaga Lloyd no chão, ele pensa que é realmente muito fraco para lutar contra um monstro de verdade. Mas Meltvin o protege de se machucar ainda mais. Ele pergunta a Lloyd se ele vai simplesmente desistir depois de ter chegado tão longe e distrai o golem. Enquanto isso, as garotas correm para um ponto mais alto e tentam conversar com Mekona. Ao som da voz de Marie, ela finalmente desperta de seu sono. Meltvin corre até o golem e corta metade de sua cabeça, e Lloyd ganha coragem para se levantar novamente. Ryu oferece a Mekona um par de roupas íntimas de Marie e ela imediatamente voa para fora do golem e as arrebata como um morador de rua com drogas. Ao mesmo tempo, Selen rouba o ovo de Vritra de Yugi e ameaça sobrecarregá-lo tagarelando sobre cada detalhe da existência de Lloyd. Então Vritra se deslacra antes que ela possa submetê-lo a tal tortura. Lá na arena, Lloyd destrói facilmente o golem, já que ele perdeu seus poderes regenerativos. Shoma registra seus momentos heróicos e Sue se sente feliz que Lloyd seja forte o suficiente para substituí-lo como herói. Yugi percebe que seus planos estão acabados e Alka se aproxima dela para dar o golpe final. No entanto, Shoma e Sue protegem Ryuji, dizendo que voltarão para mais tarde e partem após encorajar Lloyd a continuar ficando mais forte. Este foi o fim. Inscreva-se para não perder mais resumos e assista ao próximo vídeo na tela.